Galera, vamos agora de troca de passe e tudo que rolou no nosso jogo contra o Botafogo e a classificação da Copa do Brasil para a próxima fase, que vai ter pedreira, jogos que vão sair faísca. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição e bora conferir tudo agora. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla. É claro, caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like, porque a gente já tá comemorando a nossa classificação. E já pensando no Palmeiras no final de semana, vamos descontar 3 pontos lá. Você acredita? Eu acredito. 2-1 pra gente. Diz aí seu placar. Vamos ver aqui a repercussão da nossa vitória lá no Maracanã. O público foi muito baixo, não deu valor à nossa vitória, mas bora lá. Vamos ao Maracanã, porque lá o Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 4-2. Felipe Luiz está falando e a gente traz para vocês aqui no Troca. Vamos ouvir o treinador do Flamengo. Bom, a base sempre importante. E o bom disso, eu conheço praticamente todos esses meninos, foram meus jogadores tanto no Sub-17 como no Sub-20. E hoje eu consegui dar minutos para alguns deles, para eles poderem se ambientar com o que é o profissional, ficar perto dos jogadores. E principalmente porque temos que, claro, sempre que puder oportunizar a base. Sabemos que é importantíssimo porque é como se a gente tivesse contratado jogadores novos, né? E ter esses jogadores aí rendendo é muito importante pra gente. Não, como eu sempre falo para vocês, eu sempre coloco o que eu acho que eu tenho de melhor para poder vencer o jogo, né? No último jogo eu não pude contar com alguns jogadores, já seja por lesão, já seja por indicação do departamento médico, e outros jogadores durante o jogo acabaram não tendo condições de acabar. O caso do Bruno Henrique contra o Botafogo. Então, muitas das decisões, né, eu já falei uma vez, eu não gosto de poupar, não é do meu perfil. Só que às vezes é inevitável que aconteçam essas lesões, esses jogadores que não conseguem estar pronto para performar durante o jogo. Hoje, dentro do que eu tinha disponível, eu escolhi o que eu tinha de melhor, porque eu não subestimo nenhum adversário. Eu acredito que todos são difíceis. O Central Córdoba, né, como vocês mesmos disseram que era muito fraco, demonstrou que ganhou da gente aqui dentro, e nós não podemos subestimar ninguém. Então, sempre no primeiro caso, meu primeiro ponto era tentar fazer o resultado, depois, se desse para oportunizar, e oportunizar. Acredito que o time fez um grande primeiro tempo, muito bom, controlamos o jogo, fizemos boas jogadas, e os gols, né, os jogadores que se reencontraram com os gols, e depois, claro, conforme foram passando os minutos e o adversário também tinha uma arma importante, que era o contra-ataque, ataque ao espaço, e acabaram fazendo um gol ali, o segundo gol deles aí num rebote de escanteio. Mas acho que foi um jogo muito bom para poder dar oportunidade para esses jogadores que vêm jogando menos e que possam ganhar minutos e confiança. Boa pergunta. É que todo jogo ele deixa alguns detalhes, né? E no primeiro jogo, por exemplo, que jogamos lá no Maranhão, foi um jogo muito difícil, muito complicado, um adversário, um campo muito alto, e o time se comportou de uma forma muito sólida aos 90 minutos, né? E hoje, durante o jogo, a gente viu um time com muita intensidade, muita troca de passe, principalmente velocidade na circulação de bola, e causamos muitas dificuldades. Então, esse jogo foi bom por vários aspectos assim que eu falo táticos. Os jogadores se encontraram, né? Eles encontraram os espaços, porque no final das contas quem joga e quem decide a jogada são os jogadores. O único passo que eu faço é dar o caminho para eles, e depois eles que resolvem. E eles encontraram, e também nos dá pistas de onde a gente pode sofrer. E por isso que com esse time que nunca tinha jogado junto, né? Então, realmente temos que trabalhar nesses aspectos que precisamos melhorar, mas bem contente com a performance.
Filipe Luiz, o técnico do Flamengo, falando sobre a vitória, né? Um time bastante modificado para vencer e classificar-se contra o Botafogo da Paraíba. A gente vai mostrar os melhores momentos do jogo para vocês, enquanto Carlos Eduardo, o Mansur e Alex vão conversar um pouco mais com a gente aqui sobre o desempenho do Flamengo. O jogo se resolveu muito cedo, né? Mansur e Alex, com 10 minutos o jogo estava faturado, já na conta a classificação. A gente estava discutindo um pouco aqui a utilização de alguns jogadores. O Felipe poupou quase o time todo, mas não poupou, por exemplo, o Gerson e o Pedro, né? São jogadores que mais chamam a atenção. O Pedro, eu estava até conversando com o Mansur, que discordava um pouco dele, que o Mansur achava que o Pedro não precisava ter jogado o jogo de hoje. Eu acho até que era bom para o Pedro jogar hoje, né? O Pedro está precisando de ritmo por causa da lesão, né? Muito tempo parado, e está precisando ganhar ritmo de jogo. Ele claramente, para mim, está fora de sintonia ainda dentro do que ele pode produzir. Até marcou um gol hoje, mas ainda está longe do Pedro que a gente espera ver. E o Gerson, sim, esse me estranhou ter iniciado, além do Arrascaeta ter entrado num jogo que já estava decidido. O Arrascaeta acho que tem uma explicação. Qual é? O Arrascaeta não jogou contra o Botafogo. É verdade. Restava uma opção. Ou o Arrascaeta ficava 10 dias parado entre aspas, treinando. Eu imagino que faz sentido jogar cerca de 20 que ele jogou ali, provavelmente com algum trabalho feito hoje também. Uhum. Deve ter para completar a carga. Deve ter tido uma combinação, deve ter medido a carga. Quanto tempo a conversa da comissão, né? Quanto tempo a gente coloca, mas quanto de trabalho dá ele para administrar a semana de treino dele até o jogo com o Palmeiras. Isso poderia ter sido. O Pedro, assim, depois a gente até entra no jogo. O jogo acabou com 6 minutos, estava 2-0. Em termos de competição, não tinha mais quase disputa pela vaga, né? E o Gerson também não jogou domingo, né, Mansur? Também talvez tenha a ver. O Gerson não joga domingo, por isso começou. Eric Faria, sempre atento e sempre assistindo, nos dando audiência aqui no Troca de Passe, me manda mensagem para lembrar que o Gerson também não jogou domingo. E jogou hoje 60 minutos, talvez tenha sido também algo planejado. Então ele tem explicação. Isso, você não deixa o jogador... É que o Gerson vinha com uma carga muito grande de esforço dentro dos jogos. Uhum. Então talvez até não fosse nada fora do normal também se ele não tivesse jogado ou jogado menos, entrado no decorrer do segundo tempo como o Arrascaeta fez. Bom, vamos lá. A questão do Pedro, assim, quando o Pedro joga hoje 90 minutos, né, ele completou o jogo. Não vai me surpreender se isso seja um sinal de que ele não enfrenta o Palmeiras. Pelo menos para iniciar o jogo, eu tenho quase certeza. Por quê? O Felipe tem deixado muito claro que quando perguntam a ele, Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos? Ele diz, podem se ambos estiverem fisicamente aptos a executar o modelo de jogo do time, que exige o quê? Pressão o tempo todo. A sensação hoje é de que o Pedro fez 90, não como uma preparação para domingo, mas preparação para ele próprio, para sequência. Para ele próprio, para ele ganhando mais tempo de jogo e também porque, talvez, na visão do Felipe, como não estão ambos, ou em especial o Pedro, que veio de uma lesão longa, o Arrascaeta tem jogado mais, aptos a executar o que o Felipe imagina da sua dupla ofensiva, né, dos seus jogadores mais ofensivos pelo centro do ataque, seja um sinal de que ele não inicia, que não vão começar os dois juntos. Provavelmente comece o Arrascaeta, que fez 20 minutos hoje, e o Pedro vai ser uma opção durante o jogo. Perfeito. Agora, não estou dizendo aqui que é isso, né? A gente não tem informação, não estávamos na coletiva, nem tivemos a oportunidade de perguntar e também não imagino que o Felipe ia adiantar a escalação. Estou apenas dizendo que isso, que não, a partir dos finais de hoje... entrevista lá, se ele falar, né, a nossa produção aqui vai separar esse trecho para a gente. Eu estou dizendo que não vai me surpreender se o Pedro não começar, porque tem acontecido, né? Isso. Tem sido raro o uso dos dois juntos nesse momento físico dos dois. Eu acho que faz total sentido, né, Alex? Faz, porque tem coisas que só o jogo vai dar. O melhor treino acaba sendo o jogo, mas eu tenho que estar preparado para aquilo. E óbvio que num momento que o calendário naturalmente não me dá folga, opa, se eu posso manusear isso de uma maneira, lógico que eles têm os dados daqui, é muito mais fácil a gente falar, e respeitando tudo isso. Mas sabemos que a única coisa que eu na minha concepção de futebol, da parte física, o futebol não dá,
que tem gente que defende, diante dos estudos, que o campo, lá dentro do campo, você consegue atingir determinados grupos musculares e nível de força só com o trabalho de campo. Eu não consegui acreditar nisso ao longo da minha carreira e aquilo que eu vi estudando esse tempo todo, enfim. Por quê? Porque tem coisa que eu preciso levantar peso. Né? Tem coisa que tem jogador que não precisa, mas tem atleta que ele precisa parar, ele precisa passar na academia, ele precisa levantar uma determinada quantidade de peso para depois ir para o campo. Especialmente quem passou por cirurgia, né? Se torna uma necessidade ainda maior do que atletas que nunca passaram por isso. Então esse controle, naturalmente, ele é muito importante. Então quem já está num ritmo, o cara está com nível de força alto e está tudo tranquilo. Mas é óbvio que tem coisas que só o jogo vai dar. Então o fato do Arrascaeta entrar, tem reflexos, lances do jogo e tudo, você só tem que tomar cuidado para essa parte emocional, porque às vezes você vai para um jogo não estando ali de cabeça, é uma pisada errada, sabe assim, aquela coisinha que às vezes o corpo ele não... Então você tem que estar muito bem preparado, porque o jogo ele também traz alguns riscos que é só o jogo que traz. Quais os jogadores que ganharam pontos aí vocês acham que vão logo ali num futuro mais próximo ter mais minutos com o time principal, hein, Mansur? Você acha que alguém se destacou a ponto de mostrar para o Felipe, olha, tô aqui, quando precisar, me põe um pouquinho mais no time, me deixa jogar mais minutos? Não, assim, quem fez uma partida boa, por exemplo, hoje, e que talvez o Flamengo vá precisar muito dele, especialmente a partir do segundo semestre, foi o Varela. Fez gol, deu assistência. Isso. Há uma grande expectativa de que o mercado de meio de ano signifique a saída do Wesley do Flamengo. Mas, embora, o que indica, né? Embora o Flamengo vá ao mercado, né? Uhum. Mas ele fez uma partida boa. E, inclusive, anda-se até falando sobre renovação de contrato do Varela, né? Está em pauta, nesse momento, a renovação de contrato do Uruguai. E desfruta de uma admiração do próprio Felipe Luiz. E realmente, eu acho que... Sempre quando entra, ele cumpre bem o papel. Né? Ele não é um jogador que enche os olhos, mas cumpre o papel do lateral. E é um cara que, para elenco, ele faz super bem. Porque ele hoje já demonstrou, então, que joga nas duas laterais. É um cara que está sempre de boa, um cara que está treinando sempre, não reclama. Assim, é aquele jogador que ele pode não ser, por exemplo, entra na direita, entra na esquerda, pode não ser um nota 9 em nenhuma das duas, mas uma sequência de temporada em que você precisa tanto, ele está ali num 7. Confiável em todos os momentos. Isso aí. Às vezes um pouquinho acima. Os demais, assim, teve jogadores que eu acho que sentiram um pouco o jogo. O Flamengo funcionou hoje muito bem, é curioso isso. Funcionou, evidente que o adversário não era de altíssimo nível, o Flamengo funcionou muito bem coletivamente. O Flamengo atacava de uma maneira, estava muito clara e desenhada no lance, ficava o João Vitor, o zagueiro, e o Danilo por trás, os dois volantes, o Everton Araújo e o Gerson, que fez boa partida ali pelo centro, os laterais quase sempre abrindo o campo e 4 homens por dentro, Matheus Gonçalves, o Cebolinha, que jogou mais por trás do Pedro, eu acho que ele já partindo dessa posição por dentro nem sempre tira o melhor dele. O Michael, que saía da esquerda e vinha para ser um dos 3 meias por trás do Pedro, né? Michael, Matheus Gonçalves e Cebolinha, o Pedro como referência, os laterais abertos. O Varela mais abrindo do lado direito, do lado esquerdo uma dinâmica um pouquinho diferente por vezes. Às vezes o Michael abriu, o Ayrton Lucas atacava por dentro. O Ayrton Lucas, quando tem esse papel de já não receber a bola na linha de ataque, mas a jogada girar de um lado a outro e aí ele ultrapassar para receber em progressão, ele cresce muito. Ele precisa dessa situação mais específica para o jogo dele render. Dos jogadores mais habituados assim ao time, eu acho que o Michael foi um pouco melhor, o Cebolinha sentiu mais o jogo por dentro. O Matheus Gonçalves, que tinha muita expectativa em torno dele, tecnicamente não foi uma grande partida, acho que não é aquele jogador... tendo recebido um pouco mais de oportunidades nesses últimos 3 jogos. Assim. O Felipe falou na última coletiva que usou o termo caótico para definir o Matheus Gonçalves, como motivo de não usá-lo por dentro, como um meia centralizado, né? Você sabe, prefere ele vindo do lado. Eu tenho uma impressão do Matheus Gonçalves, né? Ele ainda não tem o prestígio que poderia, talvez, dentro do Flamengo. Eu acho que com o Matheus Gonçalves é o jogador que pode acontecer com ele, quando ele sair do Flamengo, algo muito parecido com o que tem acontecido com o John no Bragantino, né? Que dentro do Palmeiras ali não encantava tanto, não era um jogador que aparecia muito para a torcida, não conseguia ter grande destaque
embora fosse utilizado com alguma frequência pelo Abel, saiu, deram a 10 para ele do Bragantino, num clube de pressões diferentes, e ele está fazendo um grande campeonato brasileiro até aqui. Eu tenho a impressão que seria muito bom para o Matheus Gonçalves se ele conseguisse sair do Flamengo, né, fosse para um outro clube, onde ele chegasse com um status um pouco diferente, para que ele pudesse se desenvolver e jogar com a frequência que eu acho que ele merece. Eu não sei se... Talvez não para o Flamengo, né, para esse momento, de um time todo estrelado, com jogadores com tanto peso, mas eu tenho a impressão de que ele pode se transformar num jogador que talvez nem próprio Flamengo ache que ele possa virar. Mas é curioso, porque você pode dizer que o Flamengo tem um elenco numeroso em termos de quantidade para jogar como meio ofensivo e atacante, né? Tem bastante jogador, mas a característica dele não tem tanta. E se fala muito sobre jogadores que substituam Gerson, que parte da direita para dentro com característica de meia, ou Arrascaeta como meia central. E eu acho que o talento está ali. Talvez tenha algo que não tenha acontecido ainda. Esse time do Flamengo parece que se acostumou tanto com esse meia vindo da ponta para cá. Esse estilo do Matheus, que é agressivo, ele ainda não tem o time para falar, poxa, aqui eu piso, aqui eu penso. O negócio, ele é agressivo. Então, para ser agressivo, hoje em dia no futebol você joga mais pela beirada, mas a funcionalidade dessa engrenagem do Flamengo parece que ela mudou assim desse tempo, depois que o Everton Ribeiro veio, agora você vê Gerson, enfim, né? Todo mundo acaba dando certo dessa maneira, mas pode ser, não é nada anormal de um jogador, um atleta igual o Matheus, às vezes ir para algum lugar que ele jogue com mais frequência e ele às vezes descubra um pouco mais esse tempo, de que maneira que ele pode fazer. Tem muita margem para crescer. E pode ser que no próprio Flamengo ele não consiga atingir esse nível de evolução que ele já está batendo ali no teto. Que ele tem também, né? E o pouco espaço porque ele também apresenta pouco. É isso. Bom, é isso aí. Flamengo com uma nova versão funcionou bem. Pô, um mistão de garotadas e um punhado de titulares. Mas eu vou te falar, eu não sei se é o placar que me engana, mas eu acredito que o time do Flamengo com a molecada, só a molecada mesmo, sem Gerson, sem Arrascaeta, sem o Danilo, sem o Pedro, sem o Cebolinha, daria conta desse jogo e a classificação. Mas pela situação que o Flamengo passa hoje, ninguém queria confiar nessa tática, sabe? Porque se é desclassificado, ia pesar o mundo nas costas do Felipe Luiz. É isso aí. Imagina só. Mas tava muito fácil. Os caras fizeram 2 gols, mas um é aquele gol que o cara pega de primeiro, um rebote de escanteio. Tá, ali tudo bem. Ali tem que ser muito bom. E tem uma categoria acima do nível, né, para fazer aquele gol ali e pegar de primeira. Mas agora o segundo foi pelo amor. Ali foi falha nossa, falha do Matheus Cunha, né, o goleiro, porque não era preciso ele sair. O Mateuzinho já tava no cara, o Danilo já tava cercando. O Mateuzinho só era para o goleiro era só para ajudar a cercar ali com um T, que ele não ia, já estava chegando cambaleando. Mas tá bom. Já classificamos para a próxima fase. Agora vai haver o sorteio, cara. E a próxima fase na Copa do Brasil, parece o ano passado, a gente pegou já o Palmeiras de cara. Foi, né? Aí, esse ano a gente pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Cruzeiro, pode pegar o Atlético Mineiro, Botafogo. Tem o São Paulo, tem o Corinthians, pode pegar uma porrada de time e já ser jogo duro. Parece que só 2 times pequenos, né? Que é o CSA e o Retrô, algo do tipo. Que quem pega esses 2 vai estar bem. Porque saíram bastante. O Fortaleza perdeu para ele hoje. Mas tá bom. Agora, ó. Meta cumprida, dever de casa feito. Agora vamos pensar no Palmeiras. Como o Felipe falou, a gente tem que descontar 3 pontos lá no Allianz Parque. E a gente vai. E não seria ruim, e não será ruim, caso a gente saia com empate, porque não vai distanciar. O Palmeiras não é o Real Madrid, não é o Barcelona para chegar lá fazer 90 pontos. Vão perder pontos pra caramba no decorrer do campeonato. Ainda tá no começo, 10ª rodada. Mas assim, quanto menos, melhor pra gente descontar. História tem.
2009 a gente estava muito atrás, correu atrás e a gente conseguiu ser campeão. E olha, nosso time era bem inferior. Um exemplo, um ano passado, não, um ano retrasado, o Botafogo estava com 14, 17 pontos na frente. O Palmeiras foi lá buscar, a gente tinha chance, mas é que a gente não deu valor, a gente deu valor à Libertadores. Mas foi o ano que a gente passou em branco. Mas essa dá, beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou do vídeo, já se inscreva no canal SR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like, porque a gente já tá daquele jeito ansioso para domingo às 4 da tarde, porque essa meta já foi batida. Compartilha, comenta, diz aí o que você achou do placar. Foi o que você deu como palpite ou não? Correspondeu à altura? Eu acho que sim. Mas tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.